Muito que bem, esse é o Eu Vim de Santos, eu sou a Anita Efraim e você já sabe que se eu estou por aqui, se você está me vendo por aqui, é porque a gente vai falar de Sereias da Vila. Sereias da Vila que venceram nesse fim de semana, no domingo, 11 da manhã, teve clássico fora de casa contra o São Paulo. As Sereias estrearam o novo uniforme 2, né, o listrado, com aquela numeração horrível que não dá pra ver, mas isso é outro problema, né? Mas a parte boa é que as Sereias venceram o clássico. Santos 1, São Paulo 0. Gol foi ali nos acréscimos, numa cobrança de falta excelente da Brena, que talvez tenha sido a melhor em campo hoje, que eu tô gravando no domingo, né? Que talvez tenha sido a melhor em campo neste jogo, e o gol foi da Jordan Ziff, americana, que estava entrando aí pela segunda vez, acho. Uma das primeiras vezes, né? Não foi a estreia, mas ainda começando a entrar em jogos do Santos e conseguiu marcar na cobrança de falta ali de cabeça no finzinho do jogo para o Santos conseguir somar mais 3 pontos. Pra gente só dar um panorama geral, tô olhando aqui o meu computador, tá? Só para dar um panorama geral, o Santos agora tá em 7º lugar no Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Passou o São Paulo, né? O São Paulo acabou caindo para 9º com o resultado desse jogo, e para fechar a rodada ainda falta Corinthians e Inter jogarem. Os dois times estão acima do Santos e eles jogam às 5h30 dessa segunda-feira. A Ferroviária está em primeiro lugar com 21 pontos, o Flamengo também tem 21, o Corinthians um jogo a menos tem 19, se ganhar vai a 22 e assume a liderança. Palmeiras tem 17, Internacional com um jogo a menos 16, Santos e o Cruzeiro está em 6º com 14 e o Santos também tem 14, e o Atlético Mineiro é o último time na zona de classificação com 12 pontos. O Santos ainda tem, né, muitos jogos para fazer, foram 8 jogos nesse campeonato e ao todo são 15 jogos, né? Então ainda tem vários jogos pela frente que depois a gente pode repassar, mas queria falar sobre, né, essa vitória, que é para isso que eu tô aqui. Bom, o Santos entrou em campo hoje com Camila no gol. Na lateral direita, Gi Fernandes, na zaga, Kaká e Camila Martins, na lateral esquerda, Bia Menezes. No meio de campo, Brena como primeira volante, Yaya como segunda volante, Taizinha como armadora. E no ataque, pelo lado esquerdo, Fabi Simões, lado direito, Kathleen, e na centroavância, ela, Cristiane. Bom, o Santos teve 2 mudanças principais para esse jogo em relação ao jogo passado, quando goleou o Avaí Kinderman por 4-0. As mudanças foram a Camila na zaga e a Fabi Simões no ataque. Ambas entraram porque quem estava sendo titular no ataque, a Maranhão, e na defesa, a Reina, estavam suspensas. A Maranhão levou um cartão vermelho e a Reina somou 3 cartões amarelos. Vou falar especificamente sobre elas duas. Não gostei da atuação da Fabi Simões, muito apagada, muito abaixo do que a gente sabe que ela consegue desempenhar. Já a Camila, surpreendentemente, na minha opinião, foi muito bem. Foi talvez, ao lado da Brena, a melhor em campo. Acho que ela, Brena, Gi Fernandes também foi bem e Camila Rodrigues foram as melhores do Santos, mas a Brena deu assistência para o gol e a Camila foi bem segura na defesa, então acho que essas duas foram as melhores. É um 4-3-3 bem tradicional, mas acho que o Santos volta a encontrar um importante problema no meio de campo. Por quê, Anitta? Porque o que acontece é que a única jogadora que tem conseguido desempenhar um bom futebol no meio de campo do Santos é a Brena. Tenho achado tanto a Yaya quanto a Taizinha bastante apagadas, não tem contribuído com o time. Acho que a Taizinha mostra que está num declínio físico ultimamente, não tem conseguido mostrar muita disposição nos jogos, não tem conseguido aparecer em momentos importantes, na minha opinião, e hoje foi mais um jogo e foi isso que aconteceu. E a Yaya acho que é uma grande decepção para o torcedor do Santos, porque a gente sabe quanto potencial ela tem, veio do São Paulo, muito amada, muito querida pela torcida do São Paulo, chega ao Santos com uma expectativa altíssima que não tem se cumprido. É uma jogadora que não tem intensidade, erra passes bobos, se movimenta muito pouco no campo. E isso foi muito claro hoje no jogo do Santos. Quem eu achei que também não foi muito bem foi a Bia Menezes. Ela fez até uma falta que podemos entrar numa discussão se ela merecia até ter sido expulsa, mas levou um cartão amarelo, acabou substituída, né? Então o Cleiton tirou a Bia para colocar a Stabile, tirou a Yaya para colocar a Ana Carla, tirou a Fabi para colocar a Jane,
tirou a Kaká para colocar a Tayla e a Ketten para colocar a Jordan. Todas essas mudanças que eu falei para vocês é tipo 6 por meia dúzia em relação a posições. Então tirou a Fabi, que é uma jogadora de lado de campo, para colocar a Jane, que também é. A única que não foi isso foi a Jordan, que também é uma centroavante, assim como a Cristiane, e entrou no lugar da Kathleen. Então, essa foi a única mudança tática que o Clayton promoveu no time. Acho que o Santos tá com esse problema no meio de campo, isso tá afetando bastante o ataque, né? Porque chegam poucas bolas na Cristiane, por exemplo, mas a Cristiane também, na minha opinião, não tem conseguido desempenhar o seu melhor futebol. Hoje teve algumas oportunidades de finalização, teve uma muito boa no travessão, mas teve algumas outras bolas que ela pegou que ela não finalizou bem. E são bolas que ela tem finalizado um pouco mais de longe do gol, né? Não tanto como aquela centroavante que joga tão perto do gol, como, na minha opinião, é o que ela faz melhor, mas ela tem saído bastante da área para ir pegar a bola, porque ela mesma tá vendo que esse meio de campo não tá funcionando. Então ela sai da área para buscar essa bola, só que aí quem tinha que estar dentro da área não está dentro da área, entendeu? Isso fica um pouco complicado. Bom, mais uma vez, quero frisar que eu gostei da Gi Fernandes, ela é uma jogadora que está se firmando cada vez mais, né, como uma lateral direita. A gente sabe que lateral é uma posição que tem pouco no futebol em geral, e ela tem ido muito bem na lateral direita. Ela tem alguns altos e baixos ao longo do jogo, mas acho que é porque ela ainda é muito nova, tem uma inexperiência envolvida, mas acho que ela está crescendo bastante. E a Camila Rodrigues é uma jogadora que é a goleira do Santos, né? Que tá indo muito bem, ela salva o Santos em algumas oportunidades. Acho que hoje o Santos teve poucas, cedeu. São Paulo finalizou muito mal, é isso que eu quero dizer. As oportunidades que o Santos cedeu ao São Paulo não foram aproveitadas pelo São Paulo. O São Paulo finalizou muito mal, sorte do Santos, não vai ser sempre assim. E aí, por causa disso, também com finalizações ruins, a Camila foi de ser segura, encaixou várias bolas, ela foi muito bem mais uma vez. Então o Santos tem abusado muito de jogar pelos lados do campo, mas nem sempre os cruzamentos acertam certos, né? Algumas vezes acontece. Hoje, e a bola parada do Santos, na verdade, tem funcionado bem ofensivamente falando, né? Tanto que no último jogo contra o Havaí Kinderman foram 4 gols de cabeça e hoje foi mais um gol de cabeça. Então tem aproveitado esse tipo de oportunidade, mas isso também mostra um pouco de futebol pobre do Santos, no sentido de criatividade. O Santos tem criado pouco com a bola no chão para conseguir fazer os seus gols. Eu acho que o Clayton tem insistido com algumas jogadoras como titulares que não estão entregando resultado. E eu acho que o Santos ainda está num estágio bem complicado da tabela e precisa melhorar, não dá para levar do jeito que tá. Eu queria até falar um pouco com vocês, eu tô pegando aqui as partidas no Google, tá? Falar dos próximos jogos do Santos. Então, o próximo jogo do Santos é contra o Internacional. Segundo o Twitter das Sereias da Vila e não o Google, o jogo vai ser domingo, 3 horas da tarde, na Vila Belmiro contra o Internacional. Um jogo difícil e eu acho que vai ser muito importante se o Santos puder contar com a torcida. É um jogo difícil, o Internacional está na nossa frente na tabela. Depois, o Santos pega o Cruzeiro fora de casa, que está na nossa frente, mas na minha opinião, o Santos é um time superior ao Cruzeiro e pode ganhar. Depois o Santos pega o Corinthians fora de casa, então são jogos difíceis. Depois pega o Atlético Mineiro, que já não é um confronto tão complicado assim. Na 14ª rodada o Santos pega o Bahia. Na 15ª rodada, o Santos pega o Real Ariquemes. Mas, gente, eu perdi aqui. E o Santos pega na 13ª rodada o Ceará. Então, as últimas 3 rodadas são rodadas bem mais fáceis para o Santos, né? Então, são pontos que a gente quer contar que o Santos vai conseguir somar. 9 pontos que o Santos vai conseguir somar. Mas precisa também somar pontos contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, contra o Cruzeiro e contra o Internacional para conseguir se classificar, porque seria um vexame o Santos não se classificar pelo 2º ano seguido. Para isso, precisa arrumar o meio-campo. Bom, pessoal, é isso. Apesar do Santos ter ganhado contra o Havaí Kinderman, essas mesmas observações elas também são válidas, né? Um meio de campo que funciona muito pouco, aí até fez gol, mas aí o Havaí Kinderman já tem um nível muito mais baixo de competitividade. Somou 1 ponto até agora no Campeonato Brasileiro Feminino, então acho que não dá pra gente colocar no mesmo parâmetro do São Paulo. Hoje, contra o São Paulo, ficou muito mais latente, que a Yaya não tem conseguido jogar nesse time do Santos, que ela não tem ajudado, e o Clayton precisa promover mudanças. Apesar de eu achar que a Ana Carla não entrou tão bem, eu acho que eu prefiro ela como titular do que a Yaya. Essa é a minha opinião. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Boa semana. Tchau.